Olá, muito boa noite, a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar com você. Eu sou o pastor Romano e hoje nós estaremos falando sobre a Páscoa. Hoje é a Páscoa, as pessoas estão reunidas comemorando este momento, esta data importante, mas nós queremos dizer que a Páscoa ela tem origem nas páginas da Bíblia Sagrada. E sem mais delongas, nós estaremos lendo o texto de Êxodo, capítulo 12, texto este que fala sobre a instituição da Páscoa do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e com pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Esse é o texto que nos relata sobre a instituição da Páscoa do Senhor. Esta festa é uma festa judaica. Os judeus é quem comemoram, ela nasceu no seio da nação de Israel. A palavra Páscoa, ela tem também origem no hebraico e significa Pesach. E Pesach quer dizer literalmente passar por cima. Pesach, então, significa passar por cima. Páscoa significa passar por cima. E isto é uma referência justamente a este episódio, a esse texto que nós lemos, quando então, mediante a última praga que Deus enviou ao Egito, Deus então estaria mandando o anjo da morte, trazer a mortandade, trazer a morte a todo o primogênito, ou seja, todo o primeiro filho. Todo o primeiro filho egípcio, ele perderia a sua vida. O anjo da morte passaria e tiraria a vida de todo o primeiro filho dos nascidos da nação egípcia. E isso porque Deus anteriormente já havia enviado mais 9 pragas. Essas 9 pragas tinham a intenção da parte de Deus de quebrantar o coração de Faraó, a fim de que Faraó entendesse e compreendesse que somente Deus é Deus. E o Senhor solicitava a Faraó, o rei do Egito, que libertasse a Israel. Afinal de contas, Israel estava lá no Egito como prisioneiros, como escravos, e estavam servindo ao Egito durante 430 anos. Imaginem vocês, durante 430 anos você permanecer fora do seu lugar, fora da sua pátria, num lugar estranho, com uma outra cultura, e trabalhando ali de maneira forçada, trabalhos pesados, trabalhos forçados, trabalhando como escravos tão somente para satisfazer os desejos e as mazelas de Faraó e todos os demais egípcios.
Assim estava a situação do povo de Deus, assim estava a situação do povo de Israel. Mas o texto bíblico nos fala que, passado esses 430 anos, o povo se humilhou na presença de Deus, o povo clamou ao Deus Todo-Poderoso, o povo pediu misericórdia ao Deus Altíssimo, e Deus então inclinou-se para este povo, ouviu a sua oração, ouviu a sua voz, então levanta um homem por nome Moisés, para dar então livramento, libertação ao povo de Israel. E por intermédio de Moisés, muitos milagres foram realizados ali na nação egípcia, mas ainda assim, com todos os sinais, com todos os milagres que ali ocorreram, Faraó não deu ouvidos à voz de Deus. Permaneceu com o seu coração duro, permaneceu arrogante, permaneceu então oprimindo ao povo de Deus. De tal forma que então Deus enviou as pragas no Egito, as famosas 10 pragas que nós ouvimos falar, que nós também, com certeza, alguns de nós já assistiram um filme chamado Os 10 Mandamentos, um clássico do cinema, e nós vemos ali como é retratado, como é colocado as pragas que Deus enviou naquela nação, tão somente com o propósito de mostrar para Faraó que Faraó era limitado, que Faraó não era Deus, que somente Deus era o Senhor. Faraó, um rei teimoso, obstinado, não queria realmente ser humilde e entender e obedecer à voz de Deus. Então, por essa razão, Deus enviou as pragas sobre o Egito. E nesse texto que nós lemos aqui agora há pouco, nós encontramos a última praga que seria derramada sobre a nação egípcia. Era a praga da morte dos primogênitos, ou seja, todo o primeiro filho teria a sua vida ceifada por causa da desobediência de Faraó, por causa da arrogância de Faraó, por causa do orgulho de Faraó. Nós podemos aproveitar este momento, abrir um parênteses, embora o assunto é sobre a Páscoa, e já dizer para os ouvintes que a arrogância, o orgulho, a prepotência aos olhos de Deus é algo reprovável e não nos levará a nenhum lugar positivo. Muito pelo contrário, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência só nos levará a ruínas, porque Deus nos fará humilhar, Deus nos levará a caminhos de humilhação. E para que isso aconteça, Deus estará então permitindo que algumas situações ruins, algumas situações difíceis aconteçam em nossas vidas, para que nós então possamos curvar a nossa cabeça e reconhecer que nós somos carentes, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que quem está no controle é Ele e que quem comanda é Ele. Esta era a lição que Deus queria ensinar a Faraó e a todo o povo egípcio. Só que infelizmente Faraó ele não cedeu, não quis ouvir a voz de Deus, e então Deus ele dá ordem ao anjo da morte para que vá até o Egito e traga então a destruição, leve então a morte a todo o primeiro filho dos egípcios. Isso foi uma coisa terrível que aconteceu, foi uma coisa muito triste, mas tudo isso foi fruto da arrogância, do orgulho, da prepotência de um rei e também de um povo que não se curvava perante o Deus Todo-Poderoso. Mas, quando o anjo da morte quando o anjo da morte começou a passar nas terras do Egito, e ele encontrou ali na marca das portas o sangue, porque o texto nos fala que durante a festa da Páscoa, quando ela foi instituída, foi dado algumas orientações a Moisés, e as orientações fossem que devia ser morto um animal, um cordeiro, de 1 ano de vida,
que era perfeito, não deveria ter nenhuma mancha, não deveria ser um animal doente, não deveria ser um animal com algum defeito, mas deveria ser o melhor animal, um animalzinho perfeito, e esse animal deveria ser sacrificado. O sangue desse animal deveria ser passado nos umbrais das portas, ou seja, nos batentes nas portas, do lado esquerdo e direito e em cima, e também na parte de baixo, na soleira da porta. E quando esse anjo responsável pela morte estivesse passando, quando ele chegasse numa residência e encontrasse a marca do sangue, ele iria entender que nessa casa ele não entraria, que nessa casa a morte não chegaria, porque nessa casa havia a marca do sangue do Cordeiro. E assim foi, e assim aconteceu, como nos relata a palavra de Deus. O motivo que os israelitas tiveram que sacrificar aquele cordeiro por ordem de Moisés, espargido o sangue dele nos umbrais da porta e na soleira, era para que Deus pudesse identificar o seu povo. Deus pudesse identificar aquele que eram seus. Para sermos mais claros nessa expressão, não que Deus pudesse identificar, porque Deus conhece os seus, mas para que o anjo enviado por Deus entendesse que aquela casa marcada com sangue, ele não deveria, ele não poderia entrar, porque aquelas pessoas estavam debaixo da proteção do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Quando então o anjo estava passando e ao ver a marca do sangue, o anjo da morte, ele passava por cima, ele ignorava aquela casa. E naquela mesma noite, os judeus saíram livres do seu cativeiro, saíram livres da sua escravidão, que perdurou 430 anos. Então, na ocasião, Moisés ele faz a instituição da Páscoa, que é uma festa, é um memorial, para que os israelitas trouxessem à sua memória que Deus os havia libertado, Deus havia dado livramento e libertação a eles. Então, de geração em geração, durante anos e anos, uma vez ao ano, eles se reuniam e comemoravam a Páscoa do Senhor. As ervas amargas que eles comeram na ocasião era para representar o sofrimento, as dores que eles viveram ali no Egito como escravos. E o pão sem fermento era para representar a pureza de Deus na vida deles. Então, todos os anos o povo de Israel comemorava a Páscoa, e até os dias de hoje os israelitas, eles comemoram a Páscoa. Eles matam o cordeiro, eles se reúnem em suas casas com as suas famílias e têm o seu coração grato a Deus pelo livramento que eles tiveram há muitos anos atrás, quando então os seus ancestrais eram escravos, eram serviçais ali no Egito. Mas os judeus de hoje têm os seus corações gratos e até os dias de hoje, em cumprimento à palavra de Deus, os seus descendentes, eles têm a sua gratidão, eles celebram esta festa, a Páscoa, em reconhecimento àquilo que Deus fez por eles lá no passado. E hoje então eles comem o cordeiro, eles comem as ervas amargas para lembrar do sofrimento que os seus pais tiveram lá no Egito, e eles também comem os pães asmos, os pães sem fermento, que simboliza a pureza, a santidade de Deus no meio do seu povo. Pois bem, isso tudo tem a ver com o judaísmo, tudo tem a ver com o povo judeu. Mas de certa forma para nós que não somos judeus, mas que moramos no Ocidente, nós que somos um povo cristão, a Páscoa também traz algumas verdades que são para nós e precisam ser aplicadas para a nossa vida.
E isso porque a própria Bíblia nos afirma isso. Se nós lermos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, e o verso número 7, nós encontraremos a seguinte expressão: porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então nós que somos cristãos, que não somos judeus, que moramos no Ocidente ou que venhamos a morar em qualquer outra parte do mundo, mas que não somos judeus, que somos cristãos, nós também temos aí que valorizar este momento, valorizar essa ocasião, valorizar a festa da Páscoa, porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Da mesma forma que os judeus comemoram na Páscoa a libertação da escravidão do Egito, nós também comemoramos em Cristo Jesus a nossa libertação das garras do pecado. Pela mão de Moisés, Israel foi liberto de Faraó, foi liberto do anjo da morte, foi liberto dos trabalhos pesados e forçados durante 430 anos de escravidão. O homem precisa ser liberto deste mundo que está debaixo do comando do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia também diz que o Deus desse século é o diabo. E a Bíblia também diz que a pessoa que não serve a Deus, ela é escrava do pecado. Ela está presa ao pecado. E nós também, antes de conhecermos a verdade, antes de conhecermos a Jesus, antes de sermos alcançados pela misericórdia do Senhor, nós éramos escravos do pecado e, consequentemente, éramos escravos de Satanás, éramos brinquedo do diabo, éramos fantoches na mão de Satanás. Mas Cristo um dia veio sobre esta terra e nos libertou, nos comprou com o seu sangue, nos resgatou, nos libertou. Por isso a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 8, no verso 3, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos libertou. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos da garra de Satanás, nós somos livres, nós somos seres livres em Cristo Jesus. E da mesma forma que os israelitas, eles separaram um cordeiro de 1 ano, e esse cordeiro ele tinha que ser macho, esse cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser sem defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema, para ser sacrificado em favor do povo de Israel. Da mesma forma, Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 e o verso 29 da seguinte forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que João Batista, às margens do Rio Jordão, quando estava batizando as pessoas para o arrependimento, ao longe ele avistou Jesus que vinha se aproximando, e quando João Batista avistou Jesus, ele apontou na direção de Jesus, e em plenos pulmões ele bradou para que todos pudessem ouvir. E João Batista então testemunhou e afirmou o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, sem pecado, Jesus sem defeito algum, Ele derramou o seu sangue inocente por nós lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso 26, assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Esse é Jesus. Ele é sacerdote,
Jesus é santo, Jesus é inocente, Jesus é imaculado, ou seja, Ele não tem nenhuma mácula, Ele não tem nenhuma mancha, Ele não tem nenhum defeito. Jesus, Ele é perfeito. Jesus, Ele é separado dos pecadores, Ele não tem nenhuma convivência com o pecado, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é sublime mais do que tudo, Ele é sublime mais do que os céus, Ele é puro, Ele é santo, Ele é Deus. Jesus é maravilhoso, mas esse Jesus, Ele veio, Ele se entregou, Ele deu a sua vida em resgate de muitos, Ele deu a sua vida por amor à humanidade, por amor à raça humana, por amor do ser humano. A palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Notem vocês aí as semelhanças em relação aos simbolismos da festa ou da Páscoa judaica e daquilo que é aplicado para nós, os cristãos. Da mesma forma que eles utilizaram um cordeiro, esse cordeiro precisava ser morto no lugar dos israelitas para pagar pelo mal dos israelitas. E Jesus também veio, morreu por nós, pagou pelo nosso mal. Aquele cordeiro tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma mancha. E Jesus é perfeito, não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma, mas nenhuma mesmo impureza em Jesus. Então Jesus foi capaz de vir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morrer em nosso favor, para que assim então, a semelhança dos israelitas no passado, que não foram atingidos pela morte, mas que foram protegidos, porque as suas casas estavam com a marca do sangue, do Cordeiro. Da mesma forma, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, nós somos marcados, nós temos a marca do sangue do Cordeiro, nós temos a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O texto fala que a casa que tivesse marcada com sangue nas portas, esta casa seria salva da morte. O anjo passaria trazendo destruição, mas naquela casa que tivesse com sangue, o mal não entraria, a morte não entraria. Da mesma forma, hoje, as nossas vidas, nós temos a marca do sangue, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, o anjo da morte e da destruição não tem poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos marcou, o Senhor nos identificou, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e quando os males vierem sobre este mundo, nós estaremos protegidos, porque nós temos a marca do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nós temos a marca do Cordeiro sobre as nossas vidas. E esse, na verdade, é o verdadeiro significado da Páscoa, é que nós pertencemos a Deus. Fomos resgatados, fomos comprados, somos redimidos, fomos reconciliados e somos propriedades exclusivas desse Deus Todo-Poderoso. Mateus, no capítulo 26 e o verso 28, fala da seguinte forma: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Jesus derramou o seu sangue por mim, Jesus derramou o seu sangue por você, amado ouvinte. Jesus, Ele deu a sua vida por nós, por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. É por essa razão que o mal não nos atinge, mas Cristo é a nossa Páscoa. Então,
o que significa é que tudo aquilo que de ruim vier sobre as nossas vidas vai passar por alto, vai passar por cima, porque nós temos a marca do Cordeiro de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por essa grande verdade. E Ele derramou o seu sangue precioso por mim e por você lá na cruz do Calvário. Mas mesmo antes dele derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário, lá no Getsemane, ele estava orando nesse jardim, falando com o Senhor, e o texto nos fala que a sua agonia, o seu sofrimento foi tão grande naquele momento, a pressão que estava sobre ele foi tão grande, que ele começou a transpirar, e o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Notem que Jesus ainda não havia sido crucificado, mas lá enquanto ele intercedia, enquanto ele orava, ele já sabia o que estaria para acontecer mais à frente, a sua crucificação, o seu suor, o seu sofrimento ali naquele momento, transformou-se em grandes gotas de sangue. Então ali mesmo, Jesus já estava derramando o seu sangue por nós, no lugar de oração. E quando Jesus foi levado perante ali os seus acusadores, quando ele recebeu a sua sentença, o texto bíblico fala que ele foi cuspido, o texto bíblico fala que bateram em sua face, o texto bíblico fala que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Certamente essa coroa de espinhos machucou a sua cabeça, machucou a sua fronte, e o sangue escorreu sobre o seu rosto. Bateram-lhe em sua cabeça, certamente feridas foram abertas mediante a pancada que ele levou. O texto ainda fala que Jesus, ele foi chicoteado. Bateram em Jesus com um chicote, e certamente esse chicote machucou o corpo do Mestre, machucou o corpo de Jesus, arrancou muito sangue dele. Para termos uma ideia, quem assistiu o filme chamado A Última Tentação de Cristo tem uma ideia do quanto Cristo sofreu, do tamanho do seu sofrimento, e ali nesses lugares o seu sangue já era derramado por mim e por você. O sangue do Cordeiro Pascual, o sangue do nosso Cordeiro, que é Jesus, já estava sendo derramado por nós ali nesse lugar de agonia. O texto bíblico ainda fala que ele então teve que carregar a cruz pesada, carregou essa cruz sobre os seus ombros, foi carregando pelas ruas estreitas de Jerusalém, até chegar no Gólgota, conhecido como Monte Caveira. E ali então deitaram Jesus naquela cruz e começaram a pregar as mãos do Mestre. Pregaram a sua mão direita, pregaram a sua mão esquerda, depois juntaram os seus pés e pregaram também os pés do Mestre. E agora Jesus crucificado, colocaram então Jesus nessa cruz e colocaram essa cruz em pé. E essa cruz então, quando ela tem um contato com o buraco, ela tem um impacto, ela treme. E Jesus ali então, o seu sofrimento ainda intensifica. É um sofrimento sem palavras, é uma dor terrível. E o sangue de Jesus já estava se esvaindo, estava sendo derramado. O sangue do Cordeiro Pascual, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo derramado, estava se esvaindo por mim e por você, para a purificação dos nossos pecados, para pagar o preço da nossa redenção, para pagar pelo nosso resgate, para nos purificar, para nos limpar, para nos trazer de volta à presença de Deus. Foi isso que Cristo fez por nós, isto que o nosso Cordeiro Pascual fez por nós lá na cruz do Calvário. E o texto ainda prossegue que Jesus ali então crucificado, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, em grande agonia. O texto ainda fala que um soldado pegou uma lança e furou o seu lado, e não saiu mais sangue, mas saiu água, significando que todo o seu sangue já havia se esvaído. Seu sangue todo foi derramado
por nós naquela cruz. Aquela cruz ficou banhada, o solo daquele chão ficou banhado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que Ele derramou por mim e por você lá na cruz do Calvário. O texto bíblico prossegue ainda dizendo o seguinte, em Efésios 1 e o verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, através do sangue de Jesus que Ele derramou por nós, nós temos a redenção, nós somos redimidos. O que significa isso? Nós somos comprados, nós somos resgatados. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do inferno. Hoje não somos mais. Hoje nós somos livres, hoje nós somos libertos, hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus, porque Ele, Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagou o preço pelo nosso resgate, o preço pela nossa redenção. Efésios capítulo 2, o versículo 13 também nos fala o seguinte, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, nós estávamos longe de Deus, separados da presença do Senhor, não tínhamos comunhão com Deus, éramos inimigos do Senhor, éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas agora, em Jesus Cristo, nós que estávamos longe, nós somos aproximados, nós somos reconciliados em Cristo Jesus e a nossa amizade com Deus foi refeita através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, através do que o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual, fez por nós na cruz do Calvário. Esta é a Páscoa do cristianismo, é a Páscoa do cristão, é a verdadeira Páscoa que deve ser cultuada, ser lembrada, ser valorizada, e não o comércio que nós encontramos por aí. Bolos, colombas pascuais, ovos de Páscoa, reunião com família, fraternidade, almoços e coisas dessa natureza, tudo isso é bom. O reunir-se em família é bom, os bolos são bons, comidas são boas, um chocolate é bom, ovo de Páscoa, claro, quem não quer ganhar é muito bom, porém, isso não é a Páscoa. Isso faz parte da festa que as pessoas fazem, mas a Páscoa real é o que Cristo fez por nós, é a libertação das nossas vidas das garras de Satanás, é a nossa libertação do mundo, é a nossa libertação do pecado. E Ele então fez isso em prol das nossas vidas. Mas Páscoa não é apenas isso. Isso não é apenas o que a Bíblia fala em relação à Páscoa. Jesus, Ele passou por tudo isso. Sim, por tudo isso Ele passou. E o texto bíblico fala que Jesus então, após ter dado o seu último suspiro, quando Ele disse ao Pai, Pai, está consumado, está tudo pago, está tudo feito, está tudo realizado, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí então Ele reclina a sua cabeça, e Ele então morre, Ele é sepultado, e isso na sexta-feira, mas passou o sábado, e quando chegou no domingo, o primeiro dia da semana, este Jesus, este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele ressuscitou. A morte não teve nenhum poder sobre Ele, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus é poderoso, Ele tem poder sobre a morte, Jesus é o Senhor da vida.
A nossa Páscoa é essa, que o nosso Cordeiro, ele tem poder sobre a morte. E eu quero ler com vocês mais um texto da Palavra de Deus para concluirmos esta mensagem sobre a Páscoa. E esse texto, ele se encontra lá em Lucas, no seu capítulo 24, versos 1 ao 6, que diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória a Deus! Jesus, Ele passou tudo isso por nós, tudo isso pela humanidade. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ou seja, no primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, Jesus, Ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele ressuscitou. Cristo vive. O nosso Cristo é um Cristo vivo. O nosso Cristo, Ele não está dependurado no madeiro, Ele não ficou preso numa cruz, Ele não está ali agonizando, Ele não ficou sepultado, os seus restos mortais não estão guardados em algum lugar para ser venerado. Não, de maneira alguma, mas Jesus ressuscitou em corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz o seguinte, que hoje Ele está sentado à direita do trono de Deus Todo-Poderoso, e de lá Ele intercede por nós, de lá Ele administra as nossas vidas, e de lá Ele está aguardando o momento quando Ele virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Nos diz ainda um outro texto da palavra de Deus, que após a ressurreição de Jesus, a Bíblia relata que durante um tempo de 40 dias, Jesus ficou entre os seus discípulos. Jesus aparecia para uns, aparecia para outros, apareceu para os discípulos quando eles estavam reunidos com as portas fechadas. Jesus se apresentou perante eles. Jesus também se apresentou para 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Jesus se apresentou para eles. E Jesus se apresentou em outras ocasiões. Durante 40 dias, Jesus se apresentou aos seus discípulos. E em certa ocasião, Tomé, um dos seus discípulos, que não acreditou que Jesus havia ressuscitado, ele disse assim: não, eu não creio nisso, eu só vou acreditar se os meus olhos verem, e se eu mesmo tocar em suas mãos, no lugar onde houve a ferida dos pregos que adentraram em suas mãos. E a palavra de Deus nos fala o seguinte, que em certa ocasião, quando os discípulos estavam reunidos, e Tomé também estava entre eles, Jesus se apresentou dizendo: a paz seja convosco. E naquele momento, Tomé, ele se ajoelhou, ele adorou ao Senhor Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Mas aí Jesus disse a ele: Tomé, toca-me e veja que sou eu. Eis aqui as minhas mãos, veja que elas estão furadas pelos cravos. Olha aqui o meu lado, a ferida referente à lança com a qual tocaram em mim. Veja que sou eu. Um espírito não tem carne, um espírito não pode ser tocado, mas eu estou aqui em carne e osso, sou eu. Toque-me, sinta-me e veja que sou eu. E durante um espaço de 40 dias, Jesus esteve entre os seus discípulos. E chegado então, findo esses 40 dias,
Estavam todos reunidos, muitas pessoas reunidas, e Jesus então falando com os seus discípulos, falando com aquele povo. Jesus começou a subir, Jesus começou a flutuar, Jesus começou a ascender aos céus. Ele foi subindo, 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 e os discípulos e o povo olhando, e Jesus então se ocultou entre as nuvens. E o povo então ficou olhando entre as nuvens, procurando ver se conseguia enxergar Jesus. Mas enquanto eles assim estavam olhando para as nuvens, procurando enxergar Jesus, mais uma vez, a figura de dois homens de branco, dois anjos de Deus, disseram então àqueles homens: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este mesmo Jesus que foi assunto aos céus perante os vossos olhos, há de vir também dentre as nuvens para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E essa é a esperança que nós temos, que Jesus voltará. A Bíblia diz que Jesus viria e Ele veio. A Bíblia diz que Jesus morreria e Ele morreu. A Bíblia diz que Jesus ressuscitaria e Ele ressuscitou. E a Bíblia também fala que Jesus voltará, e certamente a Bíblia não vai falhar também nesse quesito. Nós aguardamos que Jesus voltará. João 14 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, não ficais tristes, credes em Deus Pai, credes também em mim. Eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei novamente para buscar vocês, para que vocês estejam comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, Páscoa, na verdade, para nós cristãos, é muito mais do que reunir-se em família, é muito mais do que a colomba pascual, é muito mais do que o chocolate, e o coelho não tem nada a ver com a Páscoa. O que tem a ver com a Páscoa é o Cordeiro. O Cordeiro é símbolo de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro foi espargido lá nas portas dos israelitas no Egito, da mesma forma o sangue de Jesus derramado é sobre as nossas vidas. Nós temos a marca do Cordeiro, a marca do sangue de Cristo é sobre as nossas vidas. Da mesma forma que o anjo da morte não causou dano ao povo de Israel no Egito, também o anjo da morte não causará dano às nossas vidas nos dias de hoje, porque estamos debaixo da marca da promessa. Somos propriedades exclusivas do Senhor, fomos comprados por um bom preço. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus voltará, Jesus está voltando. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, a ciência se multiplicaria, o desamor seria muito grande, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e é justamente isso que nós estamos vendo. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam sinais nos céus e sinais na terra, é isso que nós estamos vendo acontecendo. A Bíblia fala também que nos últimos dias haveriam pestes, haveriam mortes, mortandade, é o que nós estamos vendo nesses dias. Por último, a última peste, a peste mais recente que nós estamos tendo desprazer de conviver com ela, é o Covid-19, o coronavírus, é uma peste. Isso são sinais, são prenúncios de que a Bíblia é real, de que a Bíblia é verdadeira, que Jesus está voltando. Você que ouve esta palavra, você que conheceu a verdade, você que foi crente, você que serviu ao Senhor, mas que não serve mais a Cristo, você que está vivendo no mundo, que está no pecado,
volta para Jesus, reconcilie-se com Jesus, entregue a sua vida a Jesus, prepara a tua casa, ordena a tua vida, porque você não sabe quanto tempo mais você terá de vida, você não sabe que tipo de mal pode acometer a sua vida, então volte para Jesus, volte para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele vai purificar a sua imundícia, Ele vai purificar o seu pecado, Ele vai te tornar limpo, alvo como a neve. E você que não é crente ainda, que nunca foi crente, mas que tem o temor de Deus, que teme da palavra de Deus, que respeita a Deus, o que você está esperando? Venha até Jesus, entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua vida, e seja realmente protegido por Deus, seja abençoado por Deus, corra até os pés de Jesus. Eu não quero dizer com isso que se você passar a ser crente, que você não vai ter mais problema, que será um mar de rosas, que tudo vai se resolver na sua vida. Não, eu não quero dizer isso. A Bíblia também não nos diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também venceremos se estivermos em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4 e o verso 13. Mas também a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. E se estivermos com Jesus, mesmo que vierem os problemas, mesmo que vierem as dificuldades, nós teremos força, ousadia, coragem para encarar o problema, para encarar a dificuldade, e nós teremos um Deus que nos dará o livramento. Nós temos um Deus que será por nós, será em nosso favor, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia também diz que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Nós temos garantias na palavra de Deus. Então, venha Jesus, entregue a sua vida a Jesus, faça parte da família que vai morar nos céus com o Senhor, porque Jesus está voltando. Quando ninguém imaginar, quando ninguém nem esperar, Jesus virá. E a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se prostrará e confessará que Jesus é o Senhor. Porém, o céu não é para todos, porque a Bíblia diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, diz o Senhor Jesus em sua palavra. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, venha aos braços de Jesus. Ele está com as mãos estendidas para te receber. O que Ele podia ter feito, Ele já fez por você. O maior milagre de Deus em sua vida foi Cristo ter morrido e entregado a sua vida para que você pudesse viver, para que você pudesse estar em sua presença, para que você voltasse à presença de Deus. Então não despreze o sacrifício de Cristo por você na cruz do Calvário, não despreze o amor de Deus, mas venha até Jesus, porque Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O seu sangue nos livra, nos protege e nos purifica de todo mal e perdoa todos os nossos pecados, nos purifica de todas as nossas iniquidades. Mas precisamos entregar a nossa vida a Jesus, precisamos convidá-lo para que Ele possa entrar em nosso coração e fazer morada em nossas vidas e nos transformar num novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura, porque diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gostaria agora, nesse momento, de fazer uma oração em favor da sua vida. Senhor, meu Deus e Pai,
Em nome de Jesus, eu peço agora nesse instante a Tua bênção em favor deste ouvinte, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa abençoar vidas, que o Senhor possa abençoar as famílias, que o Senhor possa abençoar os ouvintes dessa exposição da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa estar convencendo este homem e esta mulher de que eles precisam de Deus, de que eles precisam do Senhor, de que eles precisam de Jesus. Convença-os, traga isso às suas memórias. Ah, Deus, quebranta essas vidas, quebrante esses corações. Aquele, ó Pai, que está desviado, que possa voltar-se em Tua presença, que possa reconciliar-se contigo, que possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, refletir nesta mensagem e voltar rapidamente aos pés do Senhor. E aquele e aquela, ó Deus, que não é servo ainda, que não entregou a sua vida ao Senhor, Deus, que nesse instante possa estar aceitando a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Recebe este homem, recebe esta mulher agora neste momento, ó Pai, que está sendo quebrantado com a Tua palavra, que foi impactado com a Tua palavra, Pai. Deus, em o nome de Jesus, recebe essa vida, aceita essa pessoa, ó Deus, por amor, por misericórdia, porque Tu entregaste a Tua vida lá na cruz do Calvário, Pai, em prol do pecador arrependido. Traga arrependimento, ó Pai, e salve esta vida, salve esta alma. Ah, Deus, eu Te peço no nome do Senhor Jesus, peço também a Tua bênção para todo o Teu povo, toda a Tua igreja espalhada pelo globo terrestre, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos. É o que eu oro nesse instante, grato por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que a graça e o amor de Cristo permaneçam em seu coração e que você possa, em nome do Senhor Jesus, guardar essa palavra no seu coração, ter temor a Deus, buscar a presença do Senhor, buscá-lo em oração, ter um coração quebrantado e contrito e se dobrar na presença do Senhor. Não seja como o Faraó, não seja de coração duro, não seja prepotente, não seja arrogante, mas seja humilde. Venha depressa, Jesus. Venha aos pés da cruz. Venha como estás. Sim, venha como estás. E entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus e Ele mudará a história da sua vida. Que Deus te abençoe profundamente em Cristo Jesus.